Olá, 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 boa noite. Olá, mulherada bonita. Vou aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando aqui na live. Juliana, Maria Aparecida, sejam bem-vindas. Sá Gutierrez, boa noite, muito boa noite. Já vão encaminhando aí essa live para as amigas grávidas, compartilhando, para que todo mundo possa ter acesso a esse conteúdo hoje, que vai ser muito legal, tá? Vou aproveitando enquanto o pessoal tá entrando na live para fazer alguns avisos. O primeiro é que toda segunda-feira nós temos aula gratuita aqui no Instagram, nesse mesmo horário, 18h30. Toda semana é um tema. Quem ainda não entrou no grupo exclusivo do WhatsApp, clica no link que está na minha bio, faz a inscrição. Esse grupo serve para avisar vocês do tema da live, avisar, mandar o link a hora que a live começar, tá? Para ninguém perder nada. É só para isso que serve o grupo. E hoje também, se tiver tempo, se der, eu vou responder perguntas. Eu sei que esse é um tema que gera muitas perguntas. Então, se vocês quiserem ir mandando, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? E também vou vendo quais são as maiores dúvidas de vocês. Se alguém não entender alguma coisa, ficar com alguma dúvida, levanta a mão aí, faz a pergunta que a gente volta e recapitula, tá? Não quero que ninguém termine essa live com dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Alguém aí já comprou carrinho de bebê? Se alguém já comprou aí, me conta. Me conta qual foi o escolhido. Então tá, gente, vamos começar a live. Peraí, só deixa eu tirar um aviso que tem aqui. Vamos começar o assunto agora. Hoje a nossa live é sobre carrinho compacto e carrinho completo. Nós vamos fazer uma comparação entre os dois. Eu vou explicar para vocês o que é cada um deles, vantagens, desvantagens e para que tipo de pessoa, para qual tipo de família cada um é melhor, tá bom? Essa é uma das maiores dúvidas de todas as grávidas. Não sem razão, porque existem muitos modelos no mercado, né? E totalmente diferentes às vezes, né? De vários valores, de várias marcas e com vários opcionais. E assim, tem muitos carrinhos bons no mercado, né? Muita gente me pergunta, Júlia, qual é o melhor carrinho? Não existe, né? Qual é a melhor marca? Tem várias marcas boas, mas o que vai fazer o carrinho ser bom para você é conseguir ajustar a funcionalidade do carrinho com a sua necessidade, né? Então, escolher carrinho de bebê é muito parecido com escolher carro, comprar carro para a família. Se você vai lá na concessionária e vê uma Saveiro e achar a Saveiro linda, mas a sua família é de 4 pessoas, não adianta você comprar a Saveiro, porque embora você ache ela bonita, ela não vai ser funcional para a sua família. Da mesma forma, não adianta a pessoa que trabalha com frete ir lá na concessionária e comprar um Corolla, porque Corolla não funciona para frete, né? Significa que a Saveiro é melhor que o Corolla? Não, né? Significa que cada carro tem a sua aplicação de acordo com a necessidade da pessoa que está comprando o carro. E o carrinho é a mesma coisa, tá? Outra coisa assim que eu quero esclarecer é que quando a gente fala em carrinho de bebê, a gente usa muito a palavra praticidade. Esse conceito de praticidade, às vezes, fica um pouco confuso, porque as pessoas têm em mente que ser prático é só ser leve, ser fácil de abrir e fechar. Mas praticidade não é só isso. Praticidade é o que te ajuda realmente no seu dia a dia. Não adianta o carrinho ser, às vezes, leve, ser fácil de lidar, mas não te atender no dia a dia, na hora que você, de fato, vai precisar daquele carrinho, né? Então, a gente tem que analisar bem quantas vezes a gente vai usar essas funcionalidades para poder ver do que você pode abrir mão aí nessa história, né? O que é a prioridade para você, tá bom? Então, a gente vai começar falando de carrinho compacto, tá? Eu vou colocar aqui na tela a foto de um carrinho compacto para a gente ir conversando. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem um carrinho compacto em suas várias formas. Fechado, né? Esse é um carrinho, por exemplo, que
fecha que fica quadradinho, que está super em alta no mercado, e tem também os que fecham em guarda-chuva, né, que ele fica mais compridinho assim também. Os carrinhos compactos, eles ficaram muito famosos nos últimos anos, pelo estilo de vida das mães, né? Cada vez mais corrido, muitas mães que trabalham fora, pouco tempo disponível. Então essa questão da facilidade de carregar para lá e para cá, isso tem se popularizado cada vez mais. E de fato, né, as vantagens do carrinho compacto são justamente a facilidade de abrir e fechar. Geralmente eles têm um sistema de fechamento e de abertura mais fáceis do que os outros carrinhos. Muitos deles, inclusive, você já consegue fechar apenas com uma mão, dependendo da marca e do modelo. Eles são mais leves, porque a estrutura deles é mais compacta. Então, para quem, principalmente para gente que é mulher, né, e até, né, pós-operada, pós-parto, para você colocar no carro, tirar do carro, ele é mais fácil, por ter um peso reduzido. Ele ocupa menos espaço, tanto aberto quanto fechado. Então, às vezes a gente pensa no tamanho do carrinho só quando ele está fechado. Mas quando ele está aberto, também a gente tem que pensar. Porque às vezes a nossa casa é pequena e o carrinho, quando grande, ele acaba atrapalhando um pouco mais. Então, se você tem um espaço na sua casa bem reduzido, isso também conta na hora de escolher o carrinho compacto. E também, claro, o espaço disponível no seu porta-malas. Se o porta-malas do seu carro não é grande e você compra um carrinho completo, você tem que saber que grande parte do seu porta-malas vai ser tomado pelo espaço do carrinho, tá? Desvantagens do carrinho compacto é que ele é menos confortável do que o carrinho completo. E para mim, o principal é que o carrinho compacto não tem opção com Moisés. Depois eu vou mostrar para vocês em foto exatamente como é o Moisés e etc, tá? O Moisés, a importância dele é a questão do sono, tá? Eu vou explicar depois na hora que eu falar do carrinho completo. Então fique aí que eu vou explicar exatamente a importância do Moisés, tá? Esse carrinho compacto, todos os carrinhos compactos foram projetados pensando em passeio, né? Então, pensando em bebês aí a partir de uns 6 meses. Não significa que os carrinhos compactos não possam ser usados desde recém-nascido. Eles podem ser usados, tá? Todo carrinho que deita o assento por completo, você já pode usar como recém-nascido. Mas o que eu me refiro é que quando o fabricante pensa no carrinho, ele pensa no momento do passeio. Ele não está projetando o carrinho para um momento, por exemplo, de sono do bebê, né? Então, por isso que tudo é feito para facilitar o passeio, facilitar a saída de casa. A gente, né, que gosta de praticidade, gosta de resolver tudo num produto só e gosta também de economizar, a gente acaba muitas vezes optando para ir direto para o carrinho compacto, mas vamos dizer assim, pelo pensamento dos fabricantes, dos designers, esse aqui seria ideal para um segundo carrinho, né? Para um segundo momento, depois que o bebê já está sentando melhor, né? Que já está saindo mais de casa. Mas claro, como eu falei, que não é todo mundo também que vai querer e nem vai poder ficar comprando 2 carrinhos. Então muita gente acaba optando por comprar direto o carrinho compacto. Então assim, para quem que ele é bom? Quem deve com certeza comprar um carrinho compacto? Primeiro, quem viaja muito, tá? Tanto de avião quanto de carro. Se você viaja muito de carro, é importante ter um carrinho compacto, porque senão o seu porta-malas vai ficar praticamente tomado pelo carrinho, né? Se ele for muito grande. E quanto à viagem de avião, gente, existem hoje carrinhos que ficam com um tamanho de bagagem de mão, ou seja, você pode colocar o carrinho no bagageiro do avião, você não precisa despachar. Embora, mesmo que o carrinho não possa ser levado na cabine, a criança até 2 anos tem direito a despachar um carrinho como bagagem, né?
Então, assim, o fato do carrinho não caber no bagageiro do avião não te impede de levar o carrinho para viajar. Só que é um pouquinho mais de transtorno, porque tem que embalar o carrinho, tem que despachar, sempre tem o risco de acabar perdendo, acabar estragando, né? Enquanto levar como no bagageiro é muito mais prático, até porque você leva o carrinho até lá e já sai com o bebê lá de carrinho, tá? Então, se você viaja bastante de avião, Júlia, o que é bastante? Sei lá, 2, 3 vezes por ano, é interessante sim você ter um carrinho que caiba no bagageiro do avião. Ou até mais, muita gente acaba tendo parente, marido que mora em outro estado, trabalha em outro estado e pega aí direto, ponte aérea. Aí assim, com certeza, se você pega avião meio que direto, você precisa ter um carrinho compacto, tá? Senão você vai se cansar. Na segunda viagem você vai desistir já de levar o carrinho maior, porque realmente ele dá muito mais trabalho, tá? Quem sai muito de carro também? Eu não viajo tanto, mas eu saio bastante de carro. Eu vou direto pro clube, eu vou direto pro shopping, ou eu trabalho, vou levar meu filho junto. Todo dia eu vou deixar meu filho com o carrinho lá na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Você que tem que tirar e colocar muitas vezes o carrinho do porta-mala, também é bacana que você opte por um carrinho compacto, porque como eu falei, ele é melhor para fechar e abrir e ele é mais leve, tá? Quando a gente começa a colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar o carrinho completo do carro, a gente começa a perceber que ele é pesadão, sabe? Ele é assim, é um empenho para tirar e colocar do carro, tá? E aí você também vai começar a se cansar. Nas primeiras vezes é tudo bem, daqui a pouco você começa, poxa, mas levar esse trambolho de novo, não sei o quê. E aí que cai naquele estereótipo de que o carrinho completo, ele é um trambolho, tá? A gente vai falar sobre isso melhor depois. Então, se você tem que tirar e colocar muitas vezes do carro, também eu recomendo que você compre um carrinho compacto. Se você tem pouco espaço em casa, tá? Como eu falei antes, o carrinho também tem que ser analisado, não apenas ele fechado, mas também ele aberto, né? Por exemplo, quando eu tive o meu primeiro filho, a minha casa era muito pequena. Eu tinha uma casa de 55 metros quadrados, além de ser pequena, era bem apertado, né? Então, o que acontecia? Tinha lugares que eu queria passar com o carrinho que eu comprei pra ele era um carrinho bem grande, inclusive eu me arrependi disso depois, e um dos motivos foi esse. Eu queria passar e ele travava, sabe? Porque ele era muito largo. Então ele batia nos móveis, tinha alguns lugares que não passava direito e tal. Então assim, nisso também, um carrinho menor, ele é mais estreito, ele é mais slim, ele tem mais facilidade de transitar dentro da sua casa. E desmontado também, no momento que você deixar o carrinho desmontado, claro, ele também vai ocupar menos espaço, tá? Então, se você mora em apartamento pequeno, casa pequena, eu indico também que você compre um carrinho compacto, senão você vai acabar se incomodando com o carrinho e vai cair naquela coisa que eu falei antes. Esse carrinho é muito trambolho, mas é porque talvez ele não seja adequado para a sua vida, para a sua necessidade. Outra situação também que eu indico comprar o carrinho compacto é quando você já tem no seu quarto, por exemplo, um mini berço, né? Que é a questão aí do bebê dormir. A maioria dos pais acaba colocando o bebê para dormir junto do seu quarto nas primeiras semanas ou meses, né? Inclusive, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, se você já tem um mini berço no quarto, você não precisa, por exemplo, um carrinho com Moisés. Porque essa funcionalidade do bebê dormir durante a noite já foi resolvida pelo mini berço que você tem no seu quarto, ou um berço, ou um Moisés, que seja, né? Algo onde o bebê possa dormir. Então você não precisa do carrinho com Moisés porque você já tem um local para o bebê dormir. Nesse caso, é interessante que você compre um carrinho compacto, porque você não precisa ter a dupla funcionalidade, ter 2 dispositivos onde o bebê possa dormir. Beleza? Deixa eu responder algumas perguntas que surgiram aqui. É interessante comprar o carrinho que tenha Moisés? Eu vou falar agora, terminei agora de falar sobre o carrinho compacto e eu vou começar a falar sobre o carrinho completo, tá? Então eu vou falar para quem que é interessante o Moisés. Não saia daí. Qual modelo de carrinho compacto indica? Vi esse. É um Fisher Price? Gente, tem várias marcas, vários modelos, tá? Vai depender do seu orçamento. Tem carrinho de 300 a 3 mil reais, tá? Lógico que assim, o carrinho, quanto mais barato ele é,
mais seco ele vai ser, menos confortável. O material não vai ser tão durável. As rodas vão ser menores. Provavelmente um carrinho barato não vai ter amortecedor, né? Então tudo isso tem que ser considerado na hora de você comprar. Se você tem um valor bacana para gastar, você vai procurar um carrinho que tenha um conforto legal para o seu bebê também, porque assim, o carrinho compacto, ele já não é o rei do conforto, né? E se você comprar um muito barato, tem uns que assim, praticamente é só aquela lona, sabe? Só o tecido para o bebê deitar, então assim, eu não acho bacana, tá? Mas quem sou eu para falar que você não pode comprar um carrinho desse, se é o único que você tem condição de comprar, né? Então assim, tudo tem que ser analisado de acordo com o seu orçamento. Fisher-Price não é uma das marcas que eu mais amo para carrinho, tá? Eu amo a Fisher-Price, mas os brinquedos da Fisher-Price. Os carrinhos, as cadeirinhas de carro também são boas. Os carrinhos, assim, eu não é o que eu compraria, mas também não vou dizer não compre porque é ruim, tá? Talvez tenha marcas melhores aí. Afinal, qual o melhor carrinho? Bom, Karina, eu tô aqui explicando qual é o melhor carrinho para cada situação. Eu já falei do carrinho compacto, tá? Se você perdeu a live, vai ficar gravada. E daqui a pouco eu vou falar do carrinho completo, porque o que é melhor para você não vai ser melhor para mim, talvez, tá? Qual carrinho compacto mais em conta? Gente, assim, tem um que eu gosto bastante, que é o Zap da Burigoto, por exemplo, que ele é um carrinho... Não que ele seja baratinho, mas ele tá saindo pela faixa de uns 800, 900 reais. E eu acho um carrinho ok, tá? Abaixo disso, você já começa a perder bastante de conforto e qualidade, tá? Mas como eu falei, se você não tem condições, você vai comprar aquele que você tem condições, tá? Se você tem, o Zap da Burigoto, por exemplo, seria assim o de partida, tá? Dali para melhor, se você tem condições de comprar um melhor, tá? E o bebê conforto, calma, gente, calma lá, tá? Já vamos falar. Então, tá. Então, resumindo, para quem que é bom o carrinho compacto, para quem prefere abrir mão de um pouco do conforto, mas prefere um carrinho mais tranquilo para lidar no dia a dia e que não quer correr o risco de ter um trambolho em casa, tá? A gente vai falar desse trambolho daqui a pouco. O trambolho é ruim sempre? Não, tá? O trambolho pode ser maravilhoso, depende da sua necessidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de carrinho completo. Eu vou mudar a figurinha aqui, tá? Vamos lá, vamos passar pro carrinho completo. Aqui a gente tem um carrinho completo, tá? Completo que eu falo aqui é um carrinho que transforma em Moisés, tá, gente? Aqui no caso tá mostrando o bebê conforto, a base pra cá. Eu vou falar disso depois, tá? Por hora a gente tá falando do carrinho que transforma em Moisés. Então vamos lá, gente. As vantagens desse tipo de carrinho. Ele é mais confortável, ele é mais acolchoado, ele é maior, ele muitas vezes tem um sistema de amortecedor, ele tem geralmente as rodas maiores, então quando você passeia com ele, ele não treme tanto, ele tem mais estabilidade também. Se colocar no estofadinho mais no compacto, acha que pode ser confortável para o bebê dormir? Calma, a gente já vai falar disso, tá? Fica aqui porque é uma das informações mais importantes da live, tá? A estabilidade do carrinho maior, ela é maior, volta. A estabilidade do carrinho maior, ela é melhor, tá? Porque é um carrinho mais robusto, com uma estrutura mais estável. E a principal função é que ele tem o Moisés, tá? As desvantagens do carrinho completo é que ele é mais pesado do que o compacto, ele é maior, tanto montado quanto desmontado, então você precisa ter uma casa que tem passagem aí para um carrinho maior e você precisa ter um porta-malas que comporte esse carrinho maior, tá? E dependendo do caso, ele pode também ser mais caro, mas isso depende muito porque tem uma conta a ser feita aí, eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Esse tipo de carrinho completo, ele é projetado para o bebê dormir desde recém-nascido e também para passear. Diferente do que eu falei antes, né? Que o carrinho compacto, ele foi pensado, ele foi projetado para passeio. A gente que acabou adaptando ele para recém-nascido, tá?
Mas o carrinho completo não. Ele foi projetado para o bebê dormir mesmo e também para o bebê passear. Então, assim, para o conforto do recém-nascido, propriamente falando, o que é melhor para o meu bebê, o melhor para o seu bebê, com certeza, é um carrinho completo, mas o bebê cresce rápido, né? O bebê cresce rápido, daqui a pouco ele já não tá mais usando o Moisés, daqui uns meses tudo passa rápido, então você pode sim querer abrir mão desse conforto por um carrinho compacto e tá tudo certo, tá? Mas se for levar ao pé da letra mesmo, tá? Esse tipo de carrinho aqui é o carrinho que é projetado especificamente para desde RN, tá? Então, assim, para quem especificamente que esse tipo de carrinho aqui é melhor? É melhor para quem vai usar mais em casa do que fora de casa, porque ao contrário do que muita gente pensa, o carrinho se usa muito em casa, tá? Não só para sair, mas se usa muito em casa, porque muitas vezes é onde o bebê vai fazer as sonecas, na maioria das vezes, na verdade, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque onde você tá, o bebê pode estar junto. E o segundo motivo é que a gente acaba usando as rodas do carrinho para ninar um bebê, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. Então, assim, a maioria dos bebês acaba fazendo a soneca no carrinho. E tá ótimo, tá? Os meus filhos fizeram soneca no carrinho até 1 ano e pouco, até caber no carrinho. Então, assim, se você, como eu falei antes, tem que colocar no carro, tirar do carro, colocar no carro, tirar do carro, colocar no carro, tirar do carro, eu não recomendo, tá? Porque em pouco tempo você vai estar chamando o pobre do carrinho de trambolho, certo? Então, se você vai ficar mais em casa, mais tranquilo, Júlia, mas final de semana a gente vai almoçar na minha mãe. Cara, tá tranquilo colocar no carro, tipo, 1 vez por semana, ainda mais se o seu marido tá junto, tem tempo, tá? Só não é legal pra quem vai, tipo, quase todo dia ter que tirar e colocar, e daí não é legal, tá? É legal para quem tem um bom espaço em casa e também um bom espaço no porta-malas. Se você não precisa se preocupar com a questão de espaço, pode ser um baita investimento para você, tá? E principalmente, e agora entra aqui a questão do Moisés, ele é ideal para quem precisa de um local para o bebê dormir à noite no quarto dos pais, tá? Por quê? O bebê não pode, nunca poderá dormir à noite no carrinho sem Moisés, tá, gente? Por quê? Primeiro, por uma questão de segurança, tá? Pesquisem no Google depois, acidente, carrinho, bebê. Vocês vão ver o que pode acontecer com o bebê quando ele dorme num carrinho normal e é bem perigoso e é bem chocante, se vocês forem ler lá, tá? Segunda questão, ergonomia. O assento do carrinho, que é o assento normal de sentar, ele tem divisão ali, né? Ele dobra, ele tem uma ferragem por dentro e tal. Então, assim, ele não é feito para que o bebê fique tanto tempo com as costinhas ali. Fazer uma soneca de 1h30, 2 horas, daí levantar, sair, voltar, até ok. Mas dormir a noite inteira, não, tá? Não é aconselhável. Então, por isso que, se você ainda não tem nada para o bebê dormir, eu não tenho mini berço, eu não tenho outro tipo de Moisés, eu não tenho um berço desmontável, Júlia, eu não tenho nada, eu não tenho onde o bebê dormir ainda, eu não sei onde eu vou colocar ele para dormir perto de mim. Para você, pode ser que o carrinho completo seja uma ótima opção, porque você pode colocar o bebê para dormir perto de você a noite inteira sem medo no Moisés, tá? Inclusive, ele é projetado exatamente para isso. Então, assim, o que eu falei antes, que às vezes o carrinho completo ele se torna mais caro. Mas nem sempre isso é verdade, porque se você for analisar o fato de que você vai comprar talvez um carrinho compacto e mais um mini berço ou alguma coisa para o bebê dormir no seu quarto, somando o valor dos dois, muitas vezes fica até mais caro do que comprar direto um carrinho completo. Só tem uma questão, tá? Para quem mora em casa de 2 andares, aí não dá para você subir o carrinho todos os dias para poder dormir e depois descer para poder usar no primeiro andar, tá? Então, se você mora em casa de 2 andares, aí já meio que cai por terra essa história do bebê dormir no Moisés, tá? Aí você vai ter que ter um mini berço, realmente alguma coisa no seu quarto, e o carrinho vai ficar no andar térreo.
Para quem quer, não abre mão do carrinho completo, até pela questão do Moisés e tudo mais, mas viaja muito, aí quem sabe vale a pena até ter 2 carrinhos, tá? Tem gente que tem 2 carrinhos, não precisa comprar logo que o bebê nascer, mas às vezes aí no 3º, 4º, 5º mês você vai ver a necessidade de ter um carrinho compacto, e aí você pode comprar um carrinho compacto Baratex, de repente, só para passear mesmo, o bebê já vai estar maior, então isso é uma coisa também bastante comum, tá? Então, assim, outra coisa que vale tanto para o compacto quanto para o completo, prefira sempre o carrinho que acopla o bebê conforto, tá? A maioria dos completos já vem, né, acoplando o bebê conforto, mas o compacto não. A maioria dos compactos não acopla o bebê conforto. Então, muita atenção quando vocês forem comprar, porque o bebê conforto encaixando no carrinho, ele otimiza 1000 vezes a praticidade do carrinho. Porque se você tem que ter um bebê conforto e se você tem que ter um carrinho, qual é o sentido das duas coisas não se encaixarem, sendo que as duas coisas são feitas justamente para quê? Para passear. Então você vai ter 2 produtos que não combinam entre si e que vão ser usados exatamente no mesmo momento, que é quando você está passeando ou viajando, né? Não faz sentido. Então você vai colocar o bebê conforto aí, o bebê dentro do bebê conforto, chegou no destino, coloca o bebê conforto no carrinho e só alegria, bora passear, tá? Então prestem muita atenção nisso, porque às vezes também você vai comprar um carrinho compacto pelo preço, mas não encaixa o bebê conforto. Então muito cuidado, tá? Os que eu comentei antes lá são os que encaixam o bebê conforto. Eu não indico o carrinho que não encaixa o bebê conforto, a não ser que a criança já seja bem mais velha e esteja já quase nem usando mais o bebê conforto. Aí tudo bem. Mas para bebê pequeno, não faz o menor sentido, tá? Se você tem que comprar A e tem que comprar B, A e B tem que se encaixar. Senão você vai se estressar e alguma coisa vai ficar fora de rota e não vai dar muito certo, tá? Então assim, gente, concluindo que, como eu falei lá no início, não existe certo e errado, não existe melhor e pior, tudo depende da rotina da sua família, né? Para algumas famílias não pode nem pensar em ter carrinho compacto, precisa realmente do Moisés, precisa de um carrinho mais robusto. E tem outras famílias que não tem como, o carrinho robusto vai acabar se tornando um trambolho, né? Precisa de um carrinho mais leve e mais fácil de lidar. Então escolher carrinho é igual escolher carro, né? Você precisa primeiramente escolher pela funcionalidade, essa é a primeira coisa. O exemplo que eu dei lá no início, para quem não tava, eu vou dar agora. Você vai na concessionária e olha uma Saveiro. Só que a sua família tem 4 pessoas e não cabem 4 pessoas na Saveiro. Então, tá fora de questão. Da mesma forma, a pessoa que faz frete chega lá e vê um Corolla. Só que o Corolla não dá para fazer frete. Então, também tá fora de questão. Embora tanto a Saveiro quanto o Corolla sejam bons modelos, sejam bem vendidos e sejam bons carros, né? Você precisa realmente analisar qual é a sua real necessidade. E aí, por segundo lugar, você vai analisar preço e terceiro lugar, o design, ou vice-versa, né? Dependendo qual é a sua prioridade, se é preço ou se é design. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta de fora aqui. Tem algum carrinho completo que seja compacto? Não, tá? Seria a mesma coisa que perguntar se tem algum carro utilitário que seja SUV, tá? São categorias diferentes. O que existe é, dentro dos carrinhos completos, alguns vão ser um pouquinho menores, um pouquinho mais leves, outros um pouquinho maiores e um pouquinho mais pesados. Mas são coisas totalmente diferentes, tá? Por exemplo, não existe carrinho compacto que tenha Moisés, tá? Ainda não existe nenhum no mercado. Vamos lá. Indicou onde o carrinho? Lá no começo da live eu falei sobre alguns nomes de carrinho, tá? Mas também não fiquei indicando muito marca e modelo, gente, porque assim, como eu falei, tudo vai depender do seu orçamento e tudo vai depender também da sua necessidade, tá? Então, assim, existem dezenas de modelos de carrinhos no mercado, então seria muito injusto e superficial eu chegar aqui e falar comprem carrinho A da marca X, porque tem vários carrinhos que são bons, né? Então tudo vai depender aí do seu orçamento e também do seu gosto. Só lembrando o que eu sempre falo, tá? O carrinho, não existe milagre, né, gente? Também é igual carro, né?
todos vão te levar a algum lugar. Todos têm roda, todos têm assento, todos vão, né? Você vai conseguir transportar o seu filho. Alguns vão ter opcionais a mais. Tecido diferenciado, um acolchoado a mais, um tecido com fator de proteção ultravioleta, uma alça que regula a altura, um amortecedor, uma roda de maior qualidade, enfim, uma alça de couro, né? Uma alça de couro, um cesto de objetos, o outro não vai ter. Então, assim, é igual carro. Um vai ter banco de couro, um vai ter airbag, vai ter ar-condicionado, vai ter teto solar. Tudo isso vai encarecendo, né? Você tem que analisar até onde você quer ir e até onde você pode pagar. Tudo isso adiciona custo. E assim, eu não posso dizer assim, não, você tem que comprar o melhor carrinho do mercado, porque se você não comprar, o seu filho vai ser prejudicado. Não, isso não é verdade, tá? Você precisa estar sempre a sua escolha de acordo com a sua necessidade e também com o seu orçamento, tá bom? Por isso que eu não fico falando muito aqui de melhor, pior, de marca, de modelo, porque às vezes é só para vocês acabarem entrando em parafuso, né? Por um produto que talvez vocês não possam comprar. O que é Moisés? Moisés é isso aqui, ó, que tá na foto. Quando ele fica reto assim, sabe? Fica tipo um balainho. Isso aí é pro bebê dormir dentro. Aqui nesse caso, o carrinho é assim, ó. O assento do carrinho se transforma em Moisés. Então, da mesma forma que está transformado em Moisés, se você ali por baixo abrir uma fivela ali, fizer uma paradinha ali, esse carrinho volta a ter o assento normal para o bebê sentar, tá? Eu acho que eu tenho uma outra foto aqui, deixa eu tentar achar para vocês. Aqui, ó. Assim, assento, assim Moisés, tá? Esse modelo aqui, especificamente, tá? Como 4, ele tem o Moisés separado. Você tira o assento do carrinho e coloca o Moisés. Mas a maioria dos modelos, não. A maioria dos modelos, o próprio assento do carrinho vai se transformar em Moisés. É só você modificar ali embaixo a fivelar e ajustar num botãozinho. Os que você indicou, deve ser acopla o bebê conforto. Gente, eu falei lá no começo, tá? Dos carrinhos compactos, eu falei que uma das opções que eu gosto, como eu posso dizer? Uma opção ok, viável, que eu acho assim, viável, uma das opções é o Zap da Burigoto. Ele é um carrinho mais simples, um carrinho relativamente mais barato e que funciona. Mais barato do que o Zap da Burigoto até hoje, assim, eu não achei nenhum que eu realmente gostasse, tá? Se você quiser comprar, pode comprar por sua conta e risco, tá? Mas eu indico só aquilo que eu conheço, aquilo que eu gosto, tá? Agora sim, o Ping da ABC Design, o Good da Kiko, mas aí eles já custam na faixa de 2.000 e poucos reais, tá? O Zap da Burigoto, se não me engano, ele tá na faixa de uns 800 reais. Então, assim, pra mim é como eu vou dizer, o piso, sabe? O piso é o Zap da Burigoto. Dali pra cima vocês podem ter a maior chance de serem bem atendidas com o carrinho. Dali pra baixo já vocês têm que ter consciência que talvez não seja tão bom, tá? Mais alguma pergunta, gente? Estamos nos encaminhando para o final. Mais alguma pergunta? Eu quero que depois vocês me falem se vocês conseguiram entender as diferenças e se vocês já decidiram que é melhor para vocês o carrinho completo ou o carrinho compacto, tá? Se quiserem responder agora, senão eu gostaria que vocês fossem depois lá no Instagram e me contassem lá no direct o que vocês acharam mais viável para vocês. Dos completos, quais você indica? Tem muitos carrinhos bons, tá? Muitos carrinhos bons. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei do compacto. Existe um modelo que é o Olympus, desculpa, deu um branco aqui. Olympus da Galzeran. Ele, pra mim, é o piso também, tá? Ele é assim, o básico, mínimo para você ser feliz com o carrinho. Dali pra baixo, eu nunca achei um carrinho mais barato que ele, que eu dissesse, cara, esse carrinho é bom, sabe? Nunca achei. Por quê? Porque ele é um carrinho simples, nacional, tá?
mas ele transforma em Moisés, ele tem o bebê conforto e ele tem a base para o carro. Então, assim, ele é simples, ele não tem grandes materiais, grandes diferenciais técnicos, mas a funcionalidade dele é ok. Escolhi o completo, comprei o modelo Epic Lite, foi uma oportunidade. Sim, o Epic Lite é um ótimo carrinho, tá? Safety First, Safety Test se você gosta, gosto do carrinho da Safety First também, tá? Então, assim, tem muitas marcas boas, tá? Então, como eu falei, da Galzerano, o Olympus, basicamente é esse modelo que eu gosto deles. Então, os carrinhos da Infante são muito bons, os carrinhos da Kido, alguns são bons. Os carrinhos da Kiko, eu só gosto dos compactos, tá? Os completos, não. ABC Design, todos são muito bons. Joye, todos são muito bons. ABC Design e Joye já são marcas mais caras. Maxi Cosi também é uma marca um pouco mais cara, muito boa também, tá? Das marcas mais baratas, assim, Infante e Safety First e o Olympus da Galzerano. Esse modelo Zap da Burigota Copa Bebê Conforto, sim, gente, se eu não estou completamente enganada, sim, tá? Procurem aí no Google que vai mostrar, mas eu tenho quase certeza que sim, a Copa Bebê Conforto. É isso? Mais alguma dúvida? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Então tá, gente, eu vou encerrando a live aqui, tá? Acha necessidade de redutor de bebê conforto e de carrinho ou somente a capa? Para bebê conforto eu acho interessante ter tanto a capa quanto o redutor. O redutor você vai usar realmente mais no iniciozinho. Embora o bebê conforto pareça pequeno, o bebê ainda fica dançando ali dentro. Então acho interessante. A capa é interessante para higienização, né? Você vai estar sempre tirando a capa para lavar, tá? E para o carrinho eu acho interessante a capa. Só a capa eu acho que tá bom, tá? Também não use o carrinho sem a capa, gente, porque suja demais. E é muito ruim de lavar os forros dos carrinhos, de tirar. Então, o ideal é nem tirar. Então, coloca sempre a capa de algodão e mantém sempre lavadinho, tá? Dos completos, qual mais leve para carregar? Gente, é tudo meio parecido, tá? Tem que ir na loja e testar, fechamento, fecha, abre, o jeito que você gosta. Se você não tem como ir na loja, uma dica, tá? Separa aí 3, 4 modelos que você gosta, que tá dentro do seu orçamento. Vai no YouTube, escreve o nome do modelo e assiste o vídeo da marca, tá? O vídeo institucional lá que a marca posta sobre o carrinho. Não leia, não escute review, resenha, blogueira falando, não faça isso, porque elas são pagas para falar, tá? Então, assim, elas não vão falar mal, beleza? Então, assistam as resenhas, os vídeos técnicos de cada marca e vocês vão ver, esse fecha assim, esse fecha assado, esse assim e tal. Então, vocês conseguem comparar, tá? Eu tinha perguntado sobre um acolchoado a mais no compacto para o bebê dormir mais confortável. Sim, você pode colocar o acolchoado para o bebê dormir mais confortável, com certeza, tá? Mas mesmo assim, ele vai fazer só as sonecas no compacto, tá? Para o bebê dormir a noite toda, mesmo que tenha um acolchoado, tem que ser no Moisés, pela questão também da segurança que eu falei, tá, gente? Eu vou comentar um pouquinho agora, no final da live, eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão de acidente, tá? Vocês podem depois olhar no Google. Eu não vou colocar aqui porque o Instagram não gosta muito das palavras que tem na matéria e pode derrubar minha live depois, enfim. Mas o que acontece? Quando o bebê dorme no carrinho sem Moisés, não tem essa lateral de proteção, né? Então o que pode acontecer? O bebê pode acabar caindo. Ou você tem que deixar o bebê dormindo com cinto, que não é nada confortável, e ele não vai conseguir dormir direito. Imagina você dormir amarrada e não poder nem mudar de posição, né? E se você deixar sem o cinto, o que pode acontecer? O bebê vai, né, se mexendo e coisa e tal, e ele pode cair do carrinho. E como o carrinho tem aquela barra de proteção, já aconteceu, por exemplo, do bebê ficar preso pela cabeça, o corpo cair e o bebê acabar falecendo, sufocado no carrinho, tá? Isso não é uma nem duas matérias, isso acontece, tá? Pode também acontecer do bebê um pouquinho maior já ficar de 4 no carrinho, acaba caindo, derrubando o carrinho também, tá? Então, assim, realmente não é seguro. No completo também é importante colocar colchão para carrinho.
Olha, não é extremamente imprescindível, depende da marca que você comprar, tá? Os carrinhos mais caros, a Maxi-Cosi, a ABC Design, já são bem acolchoados, não precisa comprar mais nada. Se você comprar, tipo assim, um carrinho um pouco mais simples, como eu falei que o material não é tão top, é interessante sim você colocar um colchonete para carrinho, tá? O colchonete para carrinho não tem muita especificação de marca A, B ou C, tá? Compre aí o que você achar na internet, de preferência aí de um material impermeável, e aí você coloca um lençol para carrinho daí na hora de colocar o bebê para dormir. Então tem que ter essas laterais para não ocorrer. Sim, gente, o Moisés é essa parte que fica com as laterais, tá? Isso serve para o bebê não cair do carrinho, né? Ele pode se mexer, ele pode se virar, ele não vai cair e você não precisa colocar o cinto nele. Quando você tem um carrinho, aqui, deixa eu voltar aqui pro compacto. Quando você tem um carrinho desse daqui, ó, aqui, ó, lá embaixo no cantinho, tá vendo? Que ele tá com o assento todo deitado, tá vendo? Ali embaixo, o que acontece? O bebê vai indo, imagina, daqui a pouco o bebê cai no chão com tudo, ou pior ainda, fica preso pelo pescoço, metade do corpo cai e a cabeça fica presa e é um desastre, né, gente? Então, é bem perigoso. O meu é o Epic Light. Fico na dúvida se coloco o colchonete do Moisés. Sim, eu colocaria, tá? Não é um produto caro e eu acho que faz diferença sim na hora do bebê dormir. Lembrando que daí sempre tem que colocar um lençolzinho, tá? Você vai comprar um produto que se chama lençol para carrinho, tá? O lençol para carrinho, para quem às vezes está na dúvida, não entende para que serve o lençol para carrinho, é exatamente para isso. É para que você possa forrar o Moisés, porque ele vai virar um bercinho, ele vai virar uma caminha. Então, aí você vai colocar ali um lençolzinho para o bebê não ficar direto em contato com o colchonete. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Deixa eu voltar maior aqui para vocês. Então tá, gente, espero que tenha valido a pena essa live, que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas aí de diferenças, o que é melhor para cada coisa, né? E principalmente a questão aí do Moisés para o bebê dormir, tá? É uma questão, pra mim, eu vejo que é a questão central do ter ou não um carrinho completo, tá bom? Como eu falei, quando decidirem o carrinho que vão comprar, vão lá no direct e me contem. Um recado bem importante, tá? Dentro de poucos dias eu vou abrir a inscrição do meu curso. Lá eu mostro tudo. Só de carrinho tem não sei quantas aulas lá de puericultura e eu falo tudo mastigadinho para vocês. E para quem quiser receber já em primeira mão, a hora que o curso abrir, inclusive com desconto, na minha bio tem um link, você vai lá e se inscreve na lista de espera. Quando você ficar na lista de espera, a hora que o curso for lançado, você vai receber um link, tá? O que vai ser, eu achei assim, o mais legal desse curso que eu estou relançando, né? Eu regravei ele, reeditei ele. E o mais legal de tudo é uma parte que eu tenho lá que se chama O que eu faria com. Então eu peguei lá um orçamento de R$3.000, de R$5.000, de R$8.000 e de R$15.000. Então eu peguei 4 orçamentos totalmente diferentes e montei enxovais com esses orçamentos. Montei sugestões de enxoval, desde móveis, carrinho, banheira, roupinha, tudo que vocês imaginarem. Então lá tá a minha sugestão tanto de quantidade quanto de modelos, né? Então lá sim eu direciono já mais para questão de marcas, modelos, né? Indico também muitas coisas, indico onde comprar. Para quem não sabe, eu estou há 15 anos no mercado infantil, então eu conheço de perto e de dentro esse mercado, já fui lojista também, então conheço muito bem esse mercado. Tenho várias indicações bacanas para vocês, tanto de produto quanto de loja, de bacetes aí e dicas, né? Então lá dentro do curso vocês terão acesso a tudo isso. Para receberem em primeira mão, vão lá no link da bio e se inscrevam, tá? Dentro de poucos dias estará no ar. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. A live vai ficar salva, tá? Por um tempo. Então assistam, mandem pro marido de vocês aí para vocês também trocarem uma boa ideia na hora de escolher o carrinho, tá bom? Um beijo para todas vocês e até a próxima segunda.